Eles riram dele por ser velho, mas em segundos o silêncio caiu, porque a história havia acabado de entrar naquele ginásio. Os faixas pretas acharam que seria engraçado testar o velho silencioso que estava sentado na beira do tatame. Ei, senhor, quer nos mostrar um movimento? Um deles brincou, arrancando risadas do grupo. O nome dele era Thomas Hale, 62 anos. Vestia calça simples e um casaco gasto. A maioria pensava que ele era apenas outro trabalhador aposentado matando o tempo. Mas a forma como ele se levantou da cadeira, a quietude em seus olhos, carregava um peso que ninguém naquele ginásio poderia reconhecer. O que aconteceu naquela noite os deixaria em silêncio e mudaria suas vidas para sempre. Só uma pequena pausa antes que eu me esqueça. Se você gosta desse tipo de história sobre superação e justiça, por favor deixe um like e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. E se você é novo aqui, considere se inscrever em nosso canal para não perder o vídeo especial de amanhã. Garanto que você não vai querer perder. Agora, vamos voltar. Um homem que ninguém notava estava prestes a lembrar a todos o que o silêncio pode conter. A escola de artes marciais em Cedar Falls estava cheia naquela manhã de sábado. Os pais se sentavam-se em cadeiras dobráveis ao longo da parede, observando seus filhos treinarem. Na outra ponta do tatame, um grupo de jovens faixas pretas havia se reunido, rindo entre os exercícios. Suas vozes ecoavam. Perto da entrada, um homem mais velho se apoiava silenciosamente contra a parede. Seu nome era Thomas Hale, 61 anos. Cabelos grisalhos cortados curtos, corpo esguio, mas não frágil. Ele usava uma camisa de flanela simples, enfiada em um jeans desbotado, botas marcadas por anos de uso. Para a maioria, parecia apenas mais um avô cansado, esperando uma carona para casa. Ei, vovó! Um dos jovens chamou, sorrindo enquanto gesticulava. O nome dele era Ryan Briggs, de 23 anos. Faixa preta amarrada apertada demais, uniforme impecável e engomado. Está aqui para se inscrever ou só assistindo às crianças? Seus amigos riram. Thomas não respondeu. Apenas fez um aceno educado, juntando as mãos diante de si. Cuida-o, outro brincou. Ele pode estar aqui para nos mostrar como era feito na guerra. Risadas se seguiram, descuidadas, afiadas. Os pais nas cadeiras sorriram nervosamente, sem querer se envolver. Thomas se moveu levemente, olhos calmos. Não sorriu, não franziu a testa, apenas quietude silenciosa. Ryan sorriu de canto. Quer saber? Por que não vem aqui? Mostre-nos um ou dois movimentos. Podemos usar a diversão. Seus amigos riram mais alto, batendo nas costas uns dos outros. O ar da sala mudou, mas apenas um pouco. Alguns dos pais mais velhos desviaram o olhar. Envergonhados com a zombaria, alguns adolescentes cutucaram uns aos outros, esperando para ver o que aconteceria. A mão esquerda de Thomas roçou a borda da manga. Ali, logo abaixo do punho, havia uma cicatriz desbotada, longa, reta, pálida contra a pele gasta. Ele ajustou a manga, cobrindo-a novamente. Finalmente falou, voz baixa, firme. Não há necessidade disso. Nada mais. Ryan abriu os braços. Vamos lá, senhor. Só um pouco de diversão. Vamos pegar leve com o senhor. As últimas palavras carregavam uma ponta de veneno. Thomas olhou para o tatame. Depois olhou para Ryan. Seus olhos permaneceram por um instante a mais do que deveria. O riso diminuiu, embora ninguém pudesse dizer por quê. E então ele baixou o olhar novamente, silencioso como pedra. Os alunos voltaram aos exercícios, mas seus olhares continuavam escapando para o velho encostado na parede. Algo em sua quietude os perturbava. O momento havia passado, ou assim pensaram. Thomas transferiu ligeiramente o peso do corpo, um salto da bota batendo no chão. Foi um som pequeno, mas que soou agudo no salão silencioso. Os faixas pretas se entreolharam, agora inquietos. Eles não esperavam que o silêncio pudesse parecer mais pesado que palavras, e Thomas permaneceu encostado à parede.
olhos baixos, mas não em submissão, de forma alguma. O exercício seguinte terminou, e os jovens faixas pretas se reuniram no centro do tatame. Suas conversas ficaram mais altas, deliberadas, como se tentassem atrair o velho de volta ao jogo. Ryan enxugou a testa com a manga, sorrindo para os amigos. Ele é durão, nem se mexeu. Tem certeza de que não está treinando secretamente em algum lugar, senhor? Sua voz pingava de falso respeito. Thomas encontrou seus olhos por um breve instante e depois desviou novamente. Seu silêncio pesava mais do que o insulto. Ele cruzou as mãos atrás das costas, ombros retos, mas sem rigidez. O mestre do ginásio, Álvares, ajustava a faixa de uma criança na beira do tatame. Ele não interferiu, embora seus olhos tenham se voltado uma vez para Thomas antes de voltar ao trabalho. Já havia visto homens assim antes. Homens que falavam pouco, mas carregavam algo invisível. Sério. Ryan continuou, andando de um lado para o outro diante da plateia. Agora vamos colocar à prova. Um round. Prometo não quebrar um quadril. Seus amigos explodiram em risadas. Os pais se mexeram desconfortáveis. Uma mãe, sentada no canto, sussurrou para o marido: "Isso não está certo." Ele balançou a cabeça discretamente, pedindo para ela não se envolver. Thomas inspirou lentamente, constante como uma maré que sobe. Expirou, expressão calma. Seus olhos percorreram o tatame e depois desceram para o chão à sua frente. Ninguém percebeu o quão equilibrada estava sua postura, como seu peso se movia com precisão silenciosa, como suas mãos, embora imóveis, estavam sempre prontas. Wan insistiu novamente. "O que me diz, senhor? Não me diga que está com medo." Ele sorriu, mas o sorriso parecia mais fraco agora. Forçado. Thomas finalmente ergueu a cabeça. Seus olhos, cinza pálido e firmes, encontraram os de Ryan. A sala ficou em silêncio por um breve momento. Então, com a inclinação mais sutil do queixo, Thomas desviou o olhar mais uma vez. Não era rendição, era outra coisa, e esse algo perturbou Ryan muito mais do que ele admitiria. O riso do grupo vacilou, embora ninguém soubesse dizer por quê. Eles voltaram aos exercícios de forma desanimada. Ainda assim, seus olhares se desviavam de volta, vez após vez, para o homem junto à parede. Ele permanecia com a facilidade de alguém que havia esperado por momentos como aquele durante toda a vida. Nada mais foi dito, mas a quietude havia mudado. Algo havia começado. A aula prosseguiu. Chutes estalaram pelo ar. Tatames bateram sob quedas. Ainda assim, em cada canto da sala, a atenção se voltava para a figura silenciosa na parede. Thomas Hale não se moveu. Seus braços ainda cruzados, suavemente atrás das costas, ombros nem tensos nem relaxados. Ele permanecia como se cada centímetro de seu corpo soubesse exatamente onde pertencia. Mestre Álvares chamou para uma pausa para a água. Os alunos se espalharam em direção às garrafas e bancos. Ryan permaneceu, sorrindo de canto, lançando olhares ao velho. "Ainda aqui?" disse ele com um tom afiado o bastante para que todos ouvissem. Thomas fez um pequeno aceno de cabeça, nada mais. Ryan franziu a testa. Esperava uma resposta, talvez uma risada nervosa. Em vez disso, recebeu silêncio. Um dos mais jovens, um garoto alto chamado Marcos, cheio de energia inquieta, cutucou Ryan. "Talvez ele não consiga ouvir você." Ele sorriu. "Velhos, né?" Os amigos riram novamente, mas mais baixo agora. Os olhos de Thomas se moveram uma vez em direção ao garoto e depois voltaram para o tatame. Sem raiva, sem humor, apenas quietude. Calmo como pedra desgastada por anos de vento, Ryan se aproximou. "Tá assistindo, velho? Anotando ou apenas revivendo os dias de glória?" As palavras atingiram algo, mas não no rosto de Thomas. No fundo, uma fagulha se agitou. Poeira soprada de uma memória há muito escondida. O cheiro de água salgada. O uivo dos rotores acima. Areia ardendo nos olhos. Uma voz no rádio chamando seu nome. Ele piscou uma vez e o ginásio voltou.
Crianças rindo, alunos conversando. Ele puxou novamente a manga. Sob o tecido, a cicatriz ardia com a memória. Mestre Álvares chamou a turma de volta. Duplas lutando. A sala se encheu de movimento mais uma vez. Thomas mudou levemente o peso. As botas não fizeram som contra o chão. Seus olhos se demoraram sobre o tatame. Ele estudava cada movimento, cada pegada, cada falha. Para os outros parecia apenas observação, mas para ele era instinto, avaliação, cálculo. Ele conseguia ver onde o equilíbrio se quebrava, onde a força colapsava, onde o medo surgia na hesitação. Ryan lançou um olhar em sua direção no meio de uma luta, como se o desafiasse em silêncio. Thomas não se moveu, mas sua mão roçou o bolso, onde um pequeno pedaço de metal gasto permanecia escondido. Uma placa de identificação, bordas apagadas, números desbotados. Não saía de seu bolso havia 20 anos. Seus dedos a tocaram agora, não para exibição, mas para se firmar, um lembrete. O riso voltou a crescer no tatame, mas o tom havia mudado. Havia uma ponta de desconforto por baixo, e o velho permanecia calmo, imóvel, como se estivesse apenas esperando. Ryan e Marcus se juntaram, ansiosos para se exibir. Seus movimentos eram rápidos, mas desleixados sob o verniz. Eles se jogaram no tatame com floreios, arrancando risadas do grupo de faixas pretas mais jovens. Thomas observava. Seus olhos se estreitaram apenas um pouco. Cada giro, cada deslocamento de peso, ele acompanhava. Sua mente não estava no ginásio. Estava em um pátio empoeirado a meio mundo de distância, onde já havia lido movimentos da mesma forma, mas com vidas em jogo. Ryan imobilizou Marcus, sorrindo, exibindo-se para a plateia. Viram isso? Disse alto, os olhos voltando-se para Thomas. Teriam quebrado um ombro ali. Riu como se sua própria habilidade fosse inquestionável. Pela primeira vez, Thomas saiu da parede. Deu alguns passos à frente, calmo, firme. Alguns pais levantaram o olhar. Uma mãe sussurrou. Ele vai entrar lá? Ele parou antes do tatame, botas firmes no chão. E falou suavemente. Seu cotovelo está aberto. Ryan franziu a testa. O quê? A voz de Thomas era calma, quase distante. Você deixou o braço desprotegido. Ele poderia ter escapado. Antes que Ryan pudesse responder, Marcus, sorrindo de forma travessa, tentou exatamente isso. Um pequeno giro, um puxão rápido. Ryan perdeu o equilíbrio. Em segundos, estava de costas, imobilizado pelo mesmo garoto sobre quem se vangloriava. O ginásio explodiu em risadas, mas não para Thomas dessa vez. Para Ryan. Ryan se levantou apressado, rosto vermelho, resmungando. Golpe de sorte. Mas seus olhos deslizaram de volta para Thomas. Inquietos. Não havia sido sorte. Os pais agora cochichavam, lançando olhares para o homem silencioso que havia falado apenas uma frase. As crianças inclinavam a cabeça, observando mais do que a luta. Os olhos de Mestre Álvares se estreitaram levemente, mas ele não disse nada. Thomas voltou para a parede. Ele cruzou novamente as mãos. Postura inabalável. A placa de identificação pressionava levemente em seu bolso, quente contra a palma da mão. Dentro dele, algo há muito adormecido despertava. Não orgulho, não raiva, algo mais simples. Precisão. O ginásio já não ria da mesma forma. O jogo havia mudado, embora poucos ainda soubessem como, e o velho havia falado apenas uma vez, mas foi suficiente para mudar o ambiente. O riso que seguiu a queda de Ryan surgiu rápido, mas desapareceu ainda mais rápido. Havia algo na forma como Thomas havia falado, de maneira calma, quase relutante, que permanecia no ar. Os pais trocaram olhares. Alguns sorriram de leve, sem saber exatamente por quê. Outros pareceram desconfortáveis, como se uma linha invisível tivesse sido ultrapassada. Ryan, corado, voltou ao círculo de luta com Marcus. Seus movimentos estavam mais duros agora, mais agressivos, tentando recuperar a dignidade.
Seus golpes tinham mais força do que controle. Cada batida no tatame soava mais alta que antes. Mas nem todos os olhos estavam mais em Ryan. Perto dos bancos, um garoto de 14 anos observava, braços cruzados sobre o peito. Seu nome era Daniel, aluno ainda novo na escola. A mãe o havia levado ali para aprender foco, não para lutar. Daniel esteve quieto a manhã inteira, mas agora seus olhos não paravam de se voltar para o homem mais velho junto à parede. Mãe, ele sussurrou. Ele viu antes de acontecer. Sua mãe franziu a testa. Viu o quê? O movimento. O erro do Ryan. Ele disse. Depois o Marcus virou ele daquele jeito. Sua mãe não respondeu. Mas seus olhos permaneceram em Thomas por mais tempo do que antes. No tatame, Ryan grunhiu, girando em outro arremesso. Marcus caiu forte, o ar escapando do peito. Os outros faixas pretas o aplaudiram, ansiosos para enterrar o momento de humilhação. Mas o barulho soava mais fraco agora. Forçado. Mestre Álvares bateu palmas. Troquem de parceiros. Sua voz era firme, embora seus olhos tenham se voltado discretamente para o velho antes de desviar. Ele havia ensinado por tempo suficiente para saber quando algo sutil estava acontecendo em uma sala. Thomas se moveu levemente contra a parede. Não muito, apenas o suficiente para endireitar os ombros. A camisa de flanela se ajustou contra o contorno de músculos magros, ainda firmes sob os anos. Suas botas mudaram o ângulo sobre o piso de madeira, equilibradas, prontas. A maioria não viu nada nisso, mas Daniel viu. Sua testa se franziu como a de um menino que pressente uma tempestade antes que o céu escureça. Um pai, no canto, murmurou para Mila, a esposa. Por que o homem não se senta? Se ele está só assistindo, deveria sentar. Mas Thomas permaneceu onde estava, ereto, equilibrado, silencioso. Ryan, agora com outro parceiro, lançou olhares por cima do ombro mais de uma vez. Seu sorriso de canto falhava cada vez que seus olhos encontravam o olhar firme e cinza do velho. Não havia zombaria ali, nem diversão. Apenas a atenção calma de alguém que já o havia medido e encontrado seus limites. E embora nenhuma palavra fosse dita, o desconforto se espalhava pelo ginásio como uma corrente de ar frio entrando por uma porta aberta. A plateia começou a perceber. O desconforto cresceu lentamente, como água subindo sem que ninguém notasse. Os alunos continuaram praticando, pares se jogando e se imobilizando, mas seus olhares os traíam. Os olhos se desviavam para o velho com mais frequência do que para o instrutor. Thomas Hale permanecia junto à parede, postura inalterada. Para um estranho, ele estava apenas esperando. Para quem observava de perto, ele estava medindo, observando com uma atenção que não vacilava. Ryan tentou recuperar a atenção. Riu mais alto do que precisava, deu tapas nas costas do parceiro após uma queda, soltou piadas que soavam ocas no ar aberto. Seus amigos o acompanharam rindo alto demais, agudo demais. Mas a energia já não preenchia a sala. Ela se dispersava. Continuava girando em torno da figura silenciosa que nada dizia. Um dos pais, um policial aposentado chamado Harold, inclinou-se para a mãe ao lado dele. Vê a forma como ele está de pé? Não é casual. É uma postura. Eu já vi isso. A mãe assentiu de leve, sem saber o que dizer. Mas seus olhos também permaneceram nele. Do outro lado da sala, as mãos de Daniel se fecharam em punhos sobre os joelhos. Ele é diferente, sussurrou de novo. Sua mãe o repreendeu em silêncio, mas o olhar dela refletia o mesmo pensamento. Mestre Álvares, de pé à beira do tatame, ajustava lentamente o cinto. Sua expressão não revelava nada, mas seus olhos, sim, revelavam curiosidade. Ele havia ensinado por 30 anos. Sabia como eram os observadores casuais. Também sabia como era a atenção genuína. E Thomas Hale não estava apenas assistindo, ele estava lendo. Os exercícios mudaram para contra-ataques. Os alunos agora se jogavam com mais força. O tatame ecoava com os corpos. Ryan, agressivo como sempre, tentava forçar um espetáculo.
Olhava para Thomas a cada arremesso, como se o desafiasse em silêncio. Mas Thomas nunca reagia, nem com aprovação, nem com julgamento, apenas com quietude. Sua mão direita roçou novamente a manga, como se a ajustasse. Sob o tecido, a cicatriz puxou levemente. Um lembrete, uma memória gravada na pele. Pela primeira vez, Ryan hesitou no meio de um movimento, apenas uma fração de segundo, o suficiente para que seu parceiro escapasse e revertesse a pegada. Ryan bateu no tatame com um grunhido. Os alunos riram, mas não como antes. Desta vez, o riso carregava alívio, uma quebra de tensão que ninguém sabia nomear. Ryan se sentou, respirando com mais dificuldade. O rosto escurecido, os olhos fixos no velho, e Thomas finalmente ergueu a cabeça. O ginásio ficou mais quieto e silencioso, quase sem que ninguém percebesse. Algo havia mudado novamente, e o silêncio na sala já não era casual. Era de expectativa. O ginásio se agitava, mas por baixo corria uma quietude que ninguém admitia em voz alta. Cada som parecia mais nítido agora. O ranger dos pés descalços no tatame, o estalo das palmas batendo para amortecer uma queda, o zumbido distante do aquecedor. Mas nada disso conseguia cobrir o peso da presença do velho. Thomas Hale moveu ligeiramente as botas, apenas o suficiente para aliviar a pressão nos joelhos. Seu olhar percorreu o chão novamente, calmo, deliberado. Ele não observava esporte. Ele catalogava, calculava. Ryan forçou outro arremesso, grunhindo ao jogar o parceiro no chão. Olhou para Thomas de novo, maxilar cerrado, olhos semicerrados. Não era mais diversão. Era desafio, cru e inquieto. Os pais cochichavam. Ele não disse uma palavra desde aquela correção, murmurou um. E ainda assim, parece que ele está no comando da sala. O policial aposentado, Harold, recostou-se na cadeira. Já vi homens assim, murmurou mais para si mesmo do que para qualquer outro, que se portavam daquele jeito. Você não aprende isso aqui. Aprende em algum lugar mais difícil. Na parede, Thomas ajustou novamente o punho da manga, expondo a borda tênue da cicatriz, antes de escondê-la outra vez. O polegar permaneceu no tecido por um momento a mais do que o necessário. Uma memória despertou. O deserto, 20 anos atrás. Um comboio ao entardecer. Pneus rangendo sobre a areia. O rádio chiando com estática antes de uma voz repentina e cortante. Hale na frente. Ele se lembrou do peso do fuzil, do calor queimando sua nuca, do silêncio antes do contato. A cicatriz viera daquela noite, uma noite que terminou com homens perdidos e uma promessa gravada em sua pele. Ele piscou, voltando ao ginásio. Às crianças, aos exercícios. Ao riso que já havia rareado. Levou a mão ao bolso, os dedos tocando novamente a placa de identificação gasta. Fria, pesada, firme. Ryan percebeu o gesto. Seu sorriso voltou, fino, amargo. Esse é. Isso que você fica mexendo, velho. Tique nervoso? Ele disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Seus amigos riram, mas o riso soou vazio. Thomas não respondeu a Edel. Nem sequer olhou para Ryan. Apenas guardou a mão novamente, ombros eretos, olhar calmo. Mas Daniel, o garoto no banco, inclinou-se para a frente. Ele havia visto o brilho do metal. Vira a forma como Thomas tocava aquilo. Não como um hábito nervoso, mas como um ritual, respeitoso, pesado. E embora ainda não entendesse, sabia que aquela placa não era enfeite, era história. E o homem que a carregava era mais do que aparentava. A provocação de Ryan sobre a placa arrancou algumas risadas nervosas, mas até seus amigos mais próximos evitaram encarar seus olhos. O som morreu rapidamente, engolido pelo silêncio pesado que se seguiu. Thomas permaneceu imóvel, sua mão roçando o bolso mais uma vez antes de cair ao lado do corpo. Seu rosto não revelava nada.
Ainda assim, seu silêncio parecia mais alto do que qualquer resposta poderia ter sido. No banco, o jovem Daniel continuava olhando fixamente. Sua mãe tocou seu ombro. Não encare, Daniel. Ele não é como eles, o garoto sussurrou. Ele não precisa gritar. Enquanto isso, Harold, o policial aposentado, inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos. Observava Thomas com um olhar afiado de quem já havia lido relatórios, visto rostos em cartazes de procurados ou em interrogatórios. Ele conhecia posturas. Conhecia cicatrizes. E o que via o deixava inquieto. Mestre Álvares chamou novos exercícios. Equilíbrio, contenção, quedas controladas. Os faixas pretas obedeceram, embora Ryan se movesse com trancos de frustração. Queria recuperar a atenção, queria apagar o deslize anterior. Mas cada vez que olhava em direção à parede, Thomas estava lá, calmo, à espera. Dentro de Thomas, as memórias pressionavam mais forte agora. Ele via a sombra de um helicóptero se estendendo sobre as montanhas, homens agachados em silêncio, rostos cobertos de poeira, olhos duros. A missão parecia simples. Infiltrar, recuperar, proteger. Mas nada havia sido simples quando começou. Ele se lembrava de vozes cortadas de repente. De carregar um dos seus, inerte nos braços, atravessando um desfiladeiro enquanto o fogo inimigo iluminava a noite. Lembrava-se da dor aguda no antebraço, onde a cicatriz foi gravada. Lembrava-se de ter voltado para casa com menos irmãos do que havia levado. A placa de identificação em seu bolso pertencera a um deles. Ele a pressionou agora, firme, sustentando-se não no luto, mas no respeito. Do outro lado do tatame, Ryan finalmente explodiu. Por que você está aqui, afinal? Sua voz saiu mais dura do que pretendia. O riso que se seguiu foi nervoso, não alegre. Acha que sabe mais do que nós. Só fica aí parado olhando. A sala silenciou. Ninguém esperava que ele dissesse isso em voz alta. Os pais se mexeram desconfortáveis. Alguns alunos abaixaram os olhos. Thomas virou a cabeça lentamente até que seu olhar se fixou em Ryan. Seus olhos eram cinza pálido, firmes como ferro. Ele não disse nada, mas o silêncio novamente carregava mais peso do que palavras. Ryan vacilou, sua postura abalada pela primeira vez, e a inquietação no ginásio se aprofundou. O silêncio após o desabafo de Ryan se estendeu por tempo demais. Os pais, em suas cadeiras, se remexiam, evitando os olhares uns dos outros. Alguns alunos pararam no meio do exercício, sem saber se continuavam. Até mesmo o mestre Álvares hesitou antes de dar o sinal para prosseguir. Mas Thomas não falou. Não precisava. Seu olhar permaneceu em Ryan por mais um segundo. Depois se desviou, lento e deliberado, como um homem que recusa uma luta que poderia vencer com facilidade. Essa pequena escolha doeu mais do que qualquer insulto. O sorriso de canto de Ryan estremeceu, quebrando sob o próprio peso. Harold, o policial aposentado, inclinou-se para a mãe ao lado. Sua voz era baixa, mas não o suficiente. Aquele olhar, eu já vi em relatórios. Homens de volta do Golfo. Eles tinham aquela mesma quietude. Não era raiva, não era medo, era cálculo. Suas palavras viajaram mais longe do que pretendia. Alguns alunos próximos ouviram. Uma garota sussurrou para outra. O que ele quis dizer? A sala já não ria mais. Ryan tentou se recompor. Gritou com seu parceiro, o jogou com força no tatame e estufou o peito. Mas seus movimentos careciam de precisão. Cada batida parecia mais esforço encobrindo o nervosismo. E então, quando olhou de novo, Thomas ainda observava. Não se vangloriava, não zombava, apenas observava. Ryan sentiu o calor subir pelo pescoço. No banco, Daniel inclinou a cabeça. Mãe! Ele nem se move, mas o Ryan continua perdendo o controle. Sua mãe o silenciou outra vez, embora seus próprios olhos permanecessem fixos no velho. Thomas ajustou mais uma vez a manga. A cicatriz captou a luz por um instante, longa, pálida e deliberada. Uma linha marcada na carne por algo muito além de um acidente. Marcus percebeu, e seu sorriso desapareceu. Ryan, ele murmurou, cutucando o amigo.
Olha, Ryan olhou e também viu. O riso morreu em sua garganta. Ele engoliu em seco, encarando a marca antes que desaparecesse sob o tecido. Uma cicatriz daquelas não vinha de descuido na cozinha. Falava de algo mais afiado, mais frio, mais duro, algo conquistado. Pela primeira vez, Ryan não soube o que dizer. Thomas, em silêncio, pressionou a palma contra o bolso. A placa de identificação respondeu. Um peso ao mesmo tempo doloroso e firme. Ele não chamou atenção para isso. No entanto, aqueles que notaram o gesto, o garoto Daniel, o oficial Harold, sentiram algo mudar em seu peito. Aquele não era um homem comum, e embora a sala ainda não soubesse seu nome, a suspeita começava a florescer. O ar do ginásio parecia rarefeito, como se todos respirassem com mais cuidado. O riso havia desaparecido. O que o substituía era a curiosidade, incômoda e aguda. Mestre Alvarez bateu palmas novamente, chamando para uma nova rodada de exercícios. Treino de reação. Pegadas rápidas. Escapar antes que o golpe se firmasse. Ele emparelhou os alunos e recuou, braços cruzados. Ryan resmungou algo baixo demais para ser ouvido claramente e se posicionou. Continuava lançando olhares em direção à parede, para Thomas. A zombaria tinha desaparecido de sua voz, mas o desafio ainda queimava em seus olhos. Do outro lado da sala, Daniel se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. Mal piscava. Alvarez pediu voluntários para demonstrar. Ninguém se moveu. Então, com um sorriso de escárnio, Ryan levantou a mão. Eu mostro. Escolheu Marcos como parceiro e foi para o centro do tatame. Olhou para Thomas enquanto dizia. Thomas não se moveu. A demonstração começou. Marcos alcançou o pulso de Ryan. Ryan se soltou rapidamente, com um movimento espalhafatoso, e depois imobilizou Marcos em um contra-ataque. Virou-se, sorrindo para a plateia, esperando aplausos. Eles não vieram. Em vez disso, uma voz, firme e calma, atravessou a sala. Seu agarre é fraco. Ryan congelou. As palavras vinham de Thomas. Antes que pudesse reagir, Marcos se mexeu apenas um pouco, testando o comentário. Um giro do punho, um passo para dentro. A pegada de Ryan cedeu. Ele perdeu o equilíbrio, sendo derrubado diante de toda a sala. Marcos, surpreso, olhou para a própria mão. Não acreditava que funcionaria até acontecer. O ginásio se agitou com murmúrios. Os pais se inclinaram para a frente, os alunos cochicharam. Ryan se levantou às pressas, o vermelho se espalhando pelo rosto. Abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Thomas não havia deixado a parede. Não dera um único passo. Apenas observava com olhos calmos, equilibrados. Sem tocar em ninguém, sem sequer entrar no tatame, o velho havia desmontado a exibição de Ryan com uma única frase e uma precisão mais verdadeira do que anos de treino. Harold expirou pelo nariz, balançando lentamente a cabeça. Ele não é espectador. Ele já esteve lá. Os olhos de Daniel brilhavam em revelação. Até mesmo Alvarez agora observava o velho de forma diferente. Suas sobrancelhas se franziram e, embora não mostrasse nada para fora, o peso do respeito começava a mudar. Ryan cerrou os punhos, furioso e humilhado. Mas por trás da raiva havia algo mais profundo. Medo. Porque em algum lugar dentro dele, ele sabia. Thomas havia visto mais do que técnica. Ele havia visto o próprio Ryan. O ar no ginásio já não pertencia a Ryan. Cada movimento que fazia parecia orbitar a figura silenciosa junto à parede. Quanto mais tentava controlar a sala, mais a atenção retornava a Thomas. Os amigos de Ryan também sentiram isso. Marcos esfregava o pulso distraidamente, ainda abalado pelo fato de um comentário tão simples ter desfeito a pegada de Ryan. Outro faixa preta, um jovem atarracado chamado Eric, inclinou-se para Ryan. Não deixe ele te afetar. Foi sorte. Mas sua voz carecia de convicção. Ryan se endireitou, maxilar tenso.
Seu orgulho já havia sido ferido 2 vezes diante de todos. Ele não podia deixar assim. Girou bruscamente em direção a Thomas. Chega de jogos. Se tem algo a provar, venha aqui. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Os pais se entreolharam. Alguns balançaram a cabeça. As crianças silenciaram. Thomas não se moveu. Ainda não. Os olhos de Ryan se estreitaram. Qual o problema? Com medo? Seu tom agora era mais alto, forçando a dominação. Você fica olhando, corrigindo, agindo como se soubesse mais. Venha mostrar. Mestre Alvarez ergueu a mão. Ryan. Mas Ryan o interrompeu. Com todo respeito, mestre, esse homem acha que pode nos dar lições. Se quer falar, que demonstre. As palavras doíam como desafio, mas também como desespero. Ryan precisava disso. Precisava recuperar terreno. Thomas inspirou lentamente. Seus ombros se ergueram e depois baixaram de novo, calmos como a maré. Por fim, deu um passo à frente. O clique suave das botas ecoando no chão. A sala congelou. Até o zumbido das saídas de ar pareceu desaparecer. O olhar de Thomas percorreu o tatame, depois repousou sobre Ryan. Sua voz veio baixa, mas firme. 1 round. Nada mais. Ryan sorriu de canto, tentando esconder a inquietação. Por mim, tudo bem. Thomas acrescentou. Quando terminar, você vai pedir desculpas. As palavras não eram ameaça, nem raiva. Eram promessa. Um murmúrio percorreu a sala. Os pais se inclinaram para a frente, alguns balançando a cabeça, outros cochichando. Daniel apertava os joelhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Harold expirou, murmurando baixo. Esse garoto não sabe o que pediu. Mestre Alvarez observou Thomas se aproximar do tatame. Não o deteve, não porque aprovasse, mas porque via a inevitabilidade. Alguns momentos não podiam ser contidos. Ryan fez uma reverência exagerada, zombeteira. Thomas inclinou levemente a cabeça. Sem teatro, sem performance. E assim, o acordo estava feito. O homem silencioso aceitara o desafio. Os tatames rangeram sob os pés descalços de Ryan enquanto ele circulava, peito estufado, punhos totos, mas arrogante. Tinha 23 anos, forte, rápido, transbordando da arrogância fácil da juventude. Para ele, aquilo era espetáculo, uma chance de humilhar o estranho diante de todos. Thomas Hale entrou no tatame. Suas botas não fizeram som ao cruzar a borda e ele as retirou. Movia-se com cuidado, de forma deliberada, como se medisse a distância de cada passo. Suas meias simples, já gastas, pareciam deslocadas diante dos uniformes brancos impecáveis dos demais. Mas nada estava fora de lugar na forma como ele se postava. Equilibrado, centrado. Ryan riu sacudindo os braços. Tudo bem, velhote. Não se preocupe, vou pegar leve. Seus amigos riram alto demais, tentando afastar o desconforto. Thomas não respondeu. Apenas posicionou os pés na largura dos ombros, joelhos soltos, ombros relaxados. Seus braços pendiam suavemente aos lados, palmas abertas, dedos firmes. Isso não é uma postura ensinada aqui. Não é uma guarda que alguém reconheça, murmurou Eric à beira do tatame. Mas Harold se inclinou para a frente, olhos atentos. Ele sabia. Thomas já estava preparado. Ryan avançou, testando. Um rápido movimento falso, uma tentativa súbita de agarrar o pulso. Mas antes que seus dedos tocassem a pele, Thomas se moveu. Sem força, sem luta. Apenas um giro preciso do corpo, um deslize do pé. A mão de Ryan agarrou apenas o vazio. A plateia prendeu a respiração em uníssono. Thomas não o havia atingido, nem sequer levantado a mão. Ele simplesmente não estava onde Ryan esperava. Ryan congelou por meio segundo, depois forçou uma risada. Escorregadio, disse, recompondo-se, tentando esconder a falha. O rosto de Thomas permaneceu calmo. Indecifrável. Seus olhos pálidos não piscavam, nunca quebravam o contato. As sobrancelhas de Mestre Alvarez se franziram, os braços se cruzando com mais força sobre o peito. Ele reconheceu o movimento.
Não era arte marcial de exibição, não era esporte. Era outra coisa. Mais antiga, mais fria. Uma linguagem de sobrevivência. Ryan circulou novamente, o sorriso em seu rosto mais fino agora. Seu peito subia e descia mais rápido. Não havia sido tocado, não havia sido derrubado, mas o equilíbrio da sala havia mudado. Os pais se inclinaram para a frente, em silêncio. Os alunos já não cochichavam. Até as crianças menores se imobilizaram, pressentindo algo que não conseguiam nomear. Thomas ajustou os ombros mais uma vez. O mais leve dos movimentos, o mesmo que um soldado faz quando o peso da mochila pressiona. Ele não disse nada, mas a sala já lhe pertencia e a tensão chegara ao auge. O ginásio caiu em um silêncio estranho. Não completo, mas pesado. Até o som dos pés se movendo no tatame parecia mais nítido, mais cortante no ar. Ryan tentou manter a pose. Saltava na ponta dos pés, girava os ombros. O maxilar forçado em um sorriso que já não alcançava os olhos. Sua bravata se desfazia, fio por fio. Thomas Hale permaneceu imóvel. Sem saltitar, sem desperdício de energia. Seus braços ainda soltos ao lado do corpo. Ele parecia estar esperando, não lutando, esperando por algo inevitável. Ryan avançou de novo, desta vez mais rápido, mais afiado. Um golpe repentino em direção ao peito de Thomas. Thomas girou uma fração, o peso passando do calcanhar para a ponta do pé, e o golpe de Ryan cortou o vazio. A plateia arfou. Thomas havia se movido tão pouco, e ainda assim o ataque de Ryan parecia ter se dissolvido contra ele. Não bloqueado, não aparado, apenas desaparecido. Os lábios de Mestre Álvarez se comprimiram. Ele reconheceu a verdade. Precisão nascida da repetição. Milhares de horas, não em ginásios, mas em lugares onde erros custavam vidas. Ryan se recompôs, mais frustrado agora. Soltou uma risada forçada, alta demais. Nada mal para a sua idade. Sua voz falhou na última palavra, traindo nervosismo. A expressão de Thomas não mudou. Seu olhar calmo e firme pressionava sobre Ryan mais do que qualquer golpe poderia. À beira, Daniel apertou o braço da mãe. Viu isso? Ele nem o tocou. Sua mãe o repreendeu em silêncio, mas também se inclinou para a frente, olhos arregalados. Harold murmurou quase reverente. Isso é treino. Treino de verdade. Não dá para fingir isso. Ryan circulava, o suor escorrendo da testa. Atacou de novo. Fingindo alto. Mirando baixo. Thomas se moveu outra vez, o corpo inclinando-se com a graça da água deslizando pela pedra. Ryan tropeçou, sua própria força o traindo. E só conseguiu se firmar antes de cair. A sala ficou ainda mais quieta. Thomas não avançou. Não atacou. Apenas retomou a postura, equilibrado, paciente, como se o tempo pertencesse a ele. O silêncio se estendeu. Os pais pararam de respirar. Os alunos congelaram no meio dos movimentos. Pela primeira vez, Ryan sentiu o peso disso sobre si. Não era apenas um velho. Era alguém que já havia estado ali antes, em lugares muito mais severos, contra oponentes muito maiores. E a cada segundo silencioso que passava, essa verdade se tornava mais alta. Thomas expirou suavemente. A calma antes da tempestade estava completa. O ginásio prendeu a respiração. Todos os olhos fixos nos dois homens no centro. Ryan passou as palmas no uniforme, fingindo que era suor. Circundou mais aberto desta vez, tentando puxar Thomas para o movimento, para algum erro. Seu sorriso vacilava, surgindo em lampejos, e sumindo quando encontrava o olhar firme que o esperava. Thomas não circundava. Girava em pivô a cada passo de Ryan. Silencioso, eficiente, sempre de frente. Nunca deixava o jovem sair de sua linha de visão. Seu corpo se movia como a agulha de uma bússola, calmo, preciso, sempre apontando para o norte. Uma gota de suor desceu pela têmpora de Ryan. Ele fungou, cobrindo o nervosismo com barulho. Vai se mexer ou vai ficar aí parado como uma estátua? Seu tom era agudo,
Mas por baixo havia algo mais apertado. O medo ainda enterrado, mas subindo. Thomas não respondeu. Seu silêncio havia se tornado uma linguagem própria. Nos bancos, os pais se inclinaram para a frente, já não cochichavam. As crianças estavam quietas, olhos arregalados, como se percebessem uma história que contariam depois. A voz de Daniel mal se ouvia, mas ecoou. Ele não precisa se mover. Já sabe o que vai acontecer. Mestre Álvares, braços cruzados, não deu sinal externo. Mas seus olhos não deixaram Thomas. Ele via o que os outros não viam. A distribuição do peso nos pés, a economia de movimento, a absoluta ausência de desperdício. Havia visto lutadores treinarem por décadas e nunca se postarem daquele jeito. Ryan atacou de novo, agora com um chute baixo, tentando surpreender. Thomas se moveu um passo para trás, leve, quase casual. O chute não significou nada. Ryan tropeçou meio passo à frente, forçado a se recompor. Os olhos de Thomas não vacilaram. Sua respiração nunca se acelerou. E pela primeira vez, Ryan hesitou antes de avançar de novo. A plateia sentiu isso. A hesitação se espalhou pela sala como um ondular em água parada. Os pais trocaram olhares. Um aluno murmurou: "Por que ele não acaba logo com isso?" Outro respondeu: "Ele não precisa." Thomas rolou os ombros uma vez. O movimento era sutil, mas dizia muito. Não era fadiga, não era tensão, era prontidão. O ginásio já havia mudado por completo. Ninguém ria, ninguém zombava. Já não assistiam a uma piada. Estavam assistindo a algo que ainda não compreendiam. E naquele silêncio, Ryan percebeu que não estava lutando contra um velho. Estava diante de algo muito mais antigo, muito mais pesado. E estava fora de sua profundidade. O silêncio se estendeu até parecer que as próprias paredes se inclinavam para escutar. Ryan mudou o peso novamente, buscando uma abertura que não existia. Seu peito subia e descia mais rápido do que deveria tão cedo em uma luta. Ele escondia com bravata, mas cada respiração traía a pressão crescendo dentro dele. Thomas Hale permaneceu parado. Seus braços soltos, mas sua postura havia mudado, levemente, mas de forma inconfundível. Um pé angulado, o calcanhar leve, os ombros suavizados. Não era postura de karatê, não era judô, não era nada do que aquele ginásio havia ensinado. Era outra coisa, algo mais antigo, mais afiado. As sobrancelhas de Mestre Álvares se estreitaram. Ele conhecia aquela postura. Não exatamente, mas próxima o suficiente para sentir a origem. Militar, não civil. Ryan avançou outra vez, fingindo e depois tentando um golpe em varredura. O movimento era rápido, ensaiado, mas Thomas se moveu uma fração. Um pivô tão silencioso que parecia acidental, até que Ryan atingiu o tatame, caindo de bruços, com nada além do próprio ímpeto para culpar. O som ecoou agudo contra a sala silenciosa. Suspiros de espanto se levantaram. As crianças agarraram os próprios joelhos. Os pais se endireitaram, atônitos. Ryan se levantou rapidamente, o rosto vermelho, passando as mãos no kimono como se pudesse apagar aquele momento. Sorte. Tropeço, resmungou. Fraco demais para contar. Mas a sala tinha visto, aquela já era a quarta queda. Nenhuma delas sorte. Harold sussurrou, a voz tremendo com uma estranha mistura de reverência e lembrança. Aquele homem foi treinado. Não como esses garotos, não como nós, como os que não voltam do mesmo jeito. Os alunos olharam para ele, inquietação nos olhos. Ryan se voltou de novo. Punhos cerrados, o riso já desaparecido. Encarava Thomas como se buscasse uma fraqueza, qualquer fraqueza. A expressão de Thomas não lhe deu nada. Em vez disso, seus olhos suavizaram, quase em piedade. Finalmente, asmente, ele falou: "Pare de lutar contra o próprio peso. É isso que está te derrotando." As palavras atingiram mais fundo do que um golpe. Uma correção simples, mas que só vinha de anos de uma verdade dura e conquistada. O rosto de Ryan se contraiu. No fundo, ele sabia que era verdade. A multidão ficou ainda mais pesada em seu silêncio.
já não esperavam golpes. Esperavam revelação. Thomas ajustou sua postura novamente, desta vez de maneira inconfundível. Equilibrado, enrolado, pronto. Todo o ginásio pareceu compreender de uma vez. A tempestade ainda não havia começado, mas estava prestes a... Ryan se firmou, sacudindo os braços como se o tropeço anterior não significasse nada. Seus olhos varreram o ginásio, tentando arrancar risos de volta para o seu lado, mas ninguém sorriu. A plateia estava silenciosa, silenciosa demais. Thomas estava diante dele, ombros relaxados, olhar firme. Não fazia pose, nem estava na defensiva. Apenas esperava, como se aquilo já tivesse terminado. Ryan avançou mais rápido desta vez. Fingiu com a esquerda. Girou em um gancho de direita afiado mirando o queixo de Thomas. Era o tipo de golpe que arrancava aplausos no ginásio em dias normais. Um movimento para a plateia. Mas Thomas não se mexeu. Sua cabeça desviou menos de 1 centímetro. O punho cortou o vazio. Antes que o impulso de Ryan o erguesse de novo, a mão de Thomas subiu. Não para golpear, mas para guiar. 2 dedos pressionaram levemente a parte de trás do ombro de Ryan. Um sussurro de força. O corpo de Ryan tombou para a frente, desabando no tatame com um baque. A plateia arfou. Ryan se ergueu, furioso. De novo! Latiu, a voz falhando. Saltou em um golpe de joelho. A mão de Thomas o segurou. Palma aberta, não punho fechado. Redirecionando o ataque com precisão. As próprias pernas de Ryan passaram por cima dele, e vacive, outra vez, ele caiu com força. O ginásio havia caído em completo silêncio. As crianças permaneceram imóveis, bocas abertas. Os pais apertaram os bancos. Até mesmo o mestre Alvarez se inclinou agora, os olhos escuros, atentos, recordando. Ryan se ergueu pela 3ª vez, mas seus movimentos já eram diferentes. Hesitantes, vacilantes. Ele avançou mais uma vez, desespero em cada passo. Desta vez, Thomas nem sequer moveu os pés. Seu torso se deslocou. Sutil. Sua mão interceptou o pulso de Ryan, o dobrou no ponto certo e, no espaço de uma respiração, Ryan estava preso de bruços no tatame, o braço imobilizado sob o peso tranquilo da experiência. Sem golpe, sem espetáculo, apenas controle. Controle completo, inegável. Ryan ficou imóvel, o peito arfando contra o tatame. Tentou se soltar, mas era inútil. O aperto de Thomas era firme, inabalável, mas não cruel. O ginásio permaneceu em silêncio absoluto. O tipo de silêncio que segue uma verdade grande demais para ser ignorada. Thomas o soltou e recuou. Ryan se levantou lentamente, confusão e medo misturados no rosto. Já não olhava para a plateia. Olhava apenas para o homem diante dele. E a sala sabia que aquele não era um veterano comum. Era algo completamente diferente. Ryan se empurrou para cima devagar, a respiração irregular, o kimono amarrotado e grudado ao corpo pelo suor. Estava trêmulo, os ombros arfando, e pela primeira vez desde o início da noite, já não parecia em nada um campeão. Suas mãos tremiam, não apenas de exaustão, mas de outra coisa. Incerteza. Thomas não havia saído de seu lugar. Suas botas plantadas de forma uniforme no tatame, o corpo calmo, ombros soltos. Respirava baixo, o olhar firme mas não agressivo, como se até aquele momento não exigisse esforço algum. Não sorriu, nem se vangloriou. Seu silêncio preenchia a sala de forma muito mais alta do que qualquer celebração. A plateia começou a sussurrar, suas vozes baixas, fragmentos quebrados de descrença. Você viu como ele se moveu? Ele nem bateu nele com força, só guiou. Aquilo não era treino de dojo, era outra coisa. As palavras se espalhavam pelos bancos como pequenas fagulhas, mas nenhum riso acompanhou. As crianças que tinham rido mais cedo agora estavam rígidas e quietas, olhos arregalados. Os pais se inclinavam uns para os outros, mas seus sussurros falhavam, incapazes de encontrar nomes adequados
para o que tinham acabado de testemunhar. A bengala de Harold bateu suavemente no chão de madeira quando ele se inclinou para a frente, o rosto pálido de reconhecimento. Sua voz, baixa e trêmula, percorreu mais longe do que ele queria. Eu já vi isso antes. Há muito tempo. Homens que se moviam assim não lutavam para ganhar pontos. Eles se moviam para acabar com o perigo. Rápido, limpo, sem barulho. Seus olhos fixaram-se em Thomas e seus lábios se apertaram numa linha, como se a própria memória fosse pesada demais para ser compartilhada. Ryan, o rosto corado de vermelho, tentou novamente. Seu orgulho, ferido mais fundo do que seu corpo, não o deixava parar. Ele avançou, mas mais devagar desta vez, como quem testa uma corrente na qual já não confia. Estendeu a mão em direção ao ombro de Thomas, o desespero tremeluzindo nos olhos. Thomas quase não se moveu. Apenas um pivô. Uma fração de movimento. O braço de Ryan passou pelo vazio. E antes que entendesse o que tinha acontecido, a mão de Thomas repousava levemente na nuca dele. Não empurrando, não golpeando, apenas um toque. E Ryan congelou por completo. O momento se estendeu. Todos podiam ver. Aquele simples toque carregava mais poder do que qualquer golpe poderia. Os joelhos de Ryan se dobraram-se sem comando, seus ombros cederam, sua cabeça baixou. Ele recuou por conta própria, olhos arregalados, o peito batendo de medo. Tentou desesperadamente esconder. O ginásio estava em silêncio absoluto. Até mesmo o mestre Álvares, normalmente composto, inclinou-se para a frente agora, o maxilar cerrado. Ele falou enfim, a voz baixa, mas firme. Esse não é o movimento de um aluno. Pausou, os olhos se estreitando em Thomas. Esse é o movimento de um homem que carrega algo que o resto de nós nunca conhecerá. Thomas ergueu o olhar para encontrar o de Álvares. Um olhar passou entre eles, solene, pesado, cheio de coisas que nenhum dos dois diria em voz alta. Ele não respondeu. Não precisava. Ryan baixou os olhos, seu orgulho desmoronando. Pela primeira vez, parecia pequeno, e o silêncio da sala se aprofundou. Não de confusão, mas de respeito não declarado. Ryan permaneceu congelado no lugar. Os olhos fixos na mão de Thomas que havia repousado sobre ele segundos antes, embora Thomas já tivesse recuado. O peso daquele toque silencioso permanecia. Seu orgulho, sua certeza, tudo parecia colapsar por dentro. A respiração do jovem tornou-se rasa, o peito apertado. Ele sabia o que todos os outros estavam começando a perceber. Aquilo não era sobre força ou velocidade. Era sobre algo mais profundo. A plateia se inclinou para a frente como um só, prendendo a respiração. Não havia mais cochichos, nem o arrastar de sapatos contra o chão. O único som era a respiração pesada de Ryan e o ritmo tranquilo do inspirar controlado de Thomas, constante, calmo, inquebrantável. Os olhos de Ryan brilharam de raiva uma última vez, mas já era mais fraca, a arrogância substituída pelo desespero. Ele cerrou os punhos e avançou outra vez, desferindo um golpe selvagem contra o queixo de Thomas. A plateia arfou. Era o tipo de ataque imprudente, nascido da humilhação, não da disciplina. Thomas se moveu. Não foi espalhafatoso, não foi barulhento. Seu corpo deslizou em um único movimento suave, quase como água descendo a colina. Ele avançou para dentro do golpe, não para longe, e com um movimento preciso, redirecionou o braço de Ryan, capturou seu equilíbrio e o guiou para baixo. O impacto das costas de Ryan no tatame soou agudo, mas não brutal. Um som que estalou pelo ginásio como o disparo de um tiro. Depois, silêncio. Thomas não foi além. Não imobilizou Ryan, não o golpeou. Apenas permaneceu de pé sobre ele, sereno, sua presença preenchendo o espaço mais poderosamente do que qualquer golpe final poderia. Suas mãos permaneceram soltas ao lado do corpo. Sua respiração estava calma. Estava acabado. E todos sabiam.
Ryan ficou deitado, olhando para o teto, os olhos vidrados de choque. Não lhe restava mais luta. A certeza da derrota havia finalmente o alcançado. Um murmúrio percorreu o ginásio. Era diferente agora. Mais baixo, reverente, pesado com o peso do reconhecimento. As pessoas se entreolharam, buscando respostas, mas ninguém as pronunciou em voz alta. Sabiam instintivamente que haviam testemunhado algo muito além do esporte. Mestre Álvarez levantou-se da cadeira, as mãos pressionadas com firmeza nos joelhos, como se buscasse firmeza. Seu rosto, severo e inexpressivo por tanto tempo, agora trazia outra coisa: respeito misturado com inquietação. Basta, disse suavemente, mas com finalização. Acabou? Thomas fez um único aceno de cabeça. Sem reverência. Sem palavras, apenas recuou, sua presença ainda dominante, mas tão silenciosa como sempre. O silêncio na sala se adensou. Todos olhavam. Todos entendiam. Algo extraordinário havia acabado de acontecer. E Ryan, trêmulo, finalmente se sentou. Sua arrogância arrancada, os olhos arregalados com algo novo. Respeito. Por muito tempo, ninguém se moveu. O som da respiração irregular de Ryan e o zumbido fraco das luzes fluorescentes acima eram tudo o que preenchia o ginásio. Thomas permanecia onde estava, ereto, mas discreto. Suas mãos dobradas suavemente à frente. Sua calma era quase perturbadora, como se nada significativo tivesse acontecido. Ainda assim, o ar carregava um peso que pressionava todos os presentes. Harold, o velho com a bengala, finalmente se mexeu em sua cadeira. Suas mãos tremiam quando se inclinou para a frente, os olhos fixos em Thomas. Ele tinha estado quieto durante quase toda a noite, mas agora sua voz rompeu o silêncio. Era baixa no começo, incerta, como se temesse o som da verdade que estava prestes a dizer. Meu Deus, Harold sussurrou, sua bengala batendo levemente contra o chão de madeira. Eu conheço você. Todas as cabeças se viraram para ele. Ryan congelou onde estava no tatame, seus olhos disparando entre Harold e Thomas. Os lábios de Harold se apertaram, seu maxilar tremendo com o esforço de continuar. Eu estava em Kandahar, 1989. Vi seu nome em relatórios, vi as consequências de coisas das quais a maioria dos homens nem podia falar. Seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e reverência. Você era aquele que eles chamavam quando mais ninguém voltava. As palavras cortaram o ginásio como uma lâmina. Vários alunos piscavam confusos, mas outros, homens mais velhos, veteranos entre a plateia, se endireitaram em seus assentos. O reconhecimento iluminou seus rostos. Murmúrios se espalharam novamente, mas eram diferentes agora, abafados pela reverência. Esse é Thomas Hale, Harold continuou, a voz falhando ao pronunciar o nome. Comandante Thomas Hale, Delta Force, o fantasma do vale. Arfadas romperam o silêncio. Até o rosto de Álvarez mudou, sua compostura vacilando. Ele olhou fixamente para Thomas, buscando em seus olhos, e não encontrou negação ali. Apenas a aceitação tranquila de um homem que havia carregado peso demais por tempo demais. Ryan, pálido e trêmulo, abaixou a cabeça. Sua arrogância, sua zombaria, cada palavra dura de antes, agora soavam ocas em seus ouvidos. Tentou formar palavras, mas nenhuma saiu. Seus lábios se moveram inutilmente antes que ele curvasse a cabeça, seu orgulho despedaçado. Senhor, conseguiu dizer por fim, a voz fraca. Eu não sabia. Thomas não disse nada. Sua expressão permaneceu firme, calma, inabalável. O silêncio que se seguiu foi mais profundo do que antes. Não medo, não confusão, respeito. A plateia agora entendia quem estava entre eles, e ninguém ousou falar mais. Na manhã seguinte, o ginásio parecia diferente. Os tatames eram os mesmos. O ar ainda cheirava levemente a suor e cera. Mas algo invisível permanecia, uma marca deixada pela noite anterior. Os alunos entraram em silêncio, suas vozes mais baixas,
seus movimentos mais deliberados. Até os mais agitados pareciam contidos, como se o próprio lugar tivesse absorvido uma lição. Ryan estava lá cedo. Varreu o chão, algo que nunca havia se oferecido para fazer antes. Seus movimentos eram mais lentos que o normal, mais cuidadosos. Seus olhos, antes cheios de orgulho, agora carregavam uma espécie de humildade, um peso que não existia antes. Pausava com frequência, lançando olhares para a porta, como se esperasse que Thomas retornasse, mas Thomas não voltou. Mestre Álvares lhe perguntara em particular se ele consideraria ensinar. Apenas uma aula, ou até mesmo uma única lição. Thomas apenas sacudiu a cabeça. Já ensinei o suficiente na minha vida, dissera o tom suave. Isso é final. Álvares não insistiu. 3 semanas se passaram. O ginásio seguiu em frente, mas a presença de Thomas era sentida em pequenos detalhes. Alguns alunos agora se mantinham mais eretos, faziam pausas mais longas antes de golpear. Pensavam antes de agir. Até Ryan mudou. Mais lento para se gabar, mais rápido para ouvir. Alguns dos jovens notaram a placa de identificação prateada que agora pendia na parede do ginásio, fixada cuidadosamente acima da entrada. Ninguém a tocava. Ninguém ousava, mas cada pessoa que passava por baixo dela sentia o peso. Harold voltava com frequência, sentado em sua cadeira à beira do tatame. Nunca explicou o motivo. Alguns dias apenas assistia. Sua bengala apoiada nos joelhos, o olhar distante. Outros dias, sorria levemente, como se lembrasse de uma verdade que apenas homens de certa idade carregavam nos ossos. O próprio Thomas raramente era visto de novo. Às vezes, tarde da noite, alguém o avistava passando pelo ginásio, as mãos nos bolsos do casaco, os passos firmes e tranquilos. Ele nunca parava. Nunca acenava. Era uma sombra que seguira adiante, deixando para trás algo maior do que ele mesmo. Para Ryan, a memória daquela noite permaneceu como uma cicatriz, não uma ferida de vergonha, mas uma marca de mudança. Ele havia tocado a arrogância e fora humilhado por uma mão que carregava guerras em si. Essa memória o guiava, moldando cada palavra, cada movimento, cada respiração sobre o tatame. E para aqueles que estavam lá, carregavam a história em silêncio. A história de um homem que não revelava nada até que o mundo o forçasse a isso. Um homem que lutava não para vencer, mas para lembrar. E assim o ginásio permaneceu. Humilde, afiado, transformado. A placa de identificação sobre a porta brilhava suavemente à luz. Uma verdade silenciosa deixada por Thomas Hale. Obrigado por acompanhar esta história. Se gostou, inscreva-se e compartilhe seus pensamentos abaixo. De onde você está assistindo? Conte-nos nos comentários. Fique ligado para mais histórias imersivas.